Olá, queridos amigos do Clube Militar. Hoje vamos à segunda e última parte dos diários do combatente das Malvinas, Jorge Alberto Altieri. Ele me dava tapas, me acordava com carinho, me abraçava o melhor que podia com um braço, enquanto com a outra mão apertava o cano de ferro da cama do hospital para se morder e não chorar. E me dizia: Vamos, Beto, acorda, acorda. Vai dar tudo certo, filho. Vamos para casa, você tem a vida toda pela frente. Meu pai Victório, graças a Deus, completou 80 anos em agosto, e minha mãe, Hazel, tem 73. Passei exatamente um ano em hospitais, primeiro em Comodoro Rivadavia, depois no Campo de Maio e, finalmente, no Hospital Militar Central. E foi durante os dolorosos dias de minha hospitalização que aconteceu um evento inesperado que me ajudou muito a sair da depressão em que havia caído. Juntamente com outros feridos de guerra, comecei a receber a visita e o apoio espiritual da CRA. Amália Lacroze de Fortabá, que queria ser minha madrinha de guerra, o que eu, comovido, aceitei imediatamente. Começou então uma relação respeitosa de afeto que se manteve ao longo dos anos, a ponto de hoje ela ser a madrinha de minha filha Miriam. Voltando ao assunto, não consigo acreditar que quando eu era criança, antes de prestar o serviço militar, eu pensava que queria continuar no exército. Na história de minha família, havia militares. Por exemplo, o bisavô de minha mãe era o general José Maria Riero, presidente do Uruguai, e outros mais tarde. Mas mais tarde, durante a colima, percebi que o exército não era para mim. No entanto, gostei do treinamento porque senti que ele estava me tornando uma pessoa melhor. Mais tarde, lembro que quando aconteceu o dia 2 de abril de 82, eu estava com minha família em casa naquela manhã e todos nós pulamos de alegria. Mas senti que iríamos entrar em guerra, que os britânicos não iriam permanecer no molde, e isso me preocupou. Dias depois, um policial tocou a campainha da minha casa e entregou a intimação. Eram 6 horas da manhã do dia 9 de abril e era Sexta-feira Santa. Confesso que por um momento minha mãe se assustou e me perguntou chorando: Beto, não vá embora, vamos dar um jeito de resolver isso, mas fique. Eu ainda não sabia que iria participar da guerra. Eu me lembro claramente. Tenho esse momento fresco em minha memória. Levantei-me e, enquanto a abraçava e a apertava contra o peito, disse: Não, mamãe. Prefiro morrer nas Malvinas e não ser um covarde para sempre no continente. Por volta das 11 horas da manhã daquele dia, saí para me apresentar. Meu irmão da classe 58, que havia participado como recruta na luta contra a subversão e no quase conflito com o Chile, levou a mim e a meu pai na van. No caminho, pegamos outros companheiros convocados que também estavam indo para o Regimento 7 em La Plata. Quando chegamos ao quartel, muitos deles pularam de alegria e disseram: Vamos explodir esses piratas britânicos em pedaços. Lá encontrei outros rapazes, inclusive um que chamávamos de vovô, Ricardo Gonzalez, que na época tinha 32 anos e havia pedido uma prorrogação por causa de seus estudos universitários. E com ele dissemos: Esses garotos não têm a menor ideia de para onde estamos indo. Para mim, Malvinas era um sentimento de pertencimento. Desde criança, como todo mundo, me ensinaram que era um território nacional que os britânicos haviam tirado de mim. E desde que éramos crianças, também dizíamos que iríamos defender a pátria como havíamos jurado a bandeira. Mas o sentimento que tínhamos naquela época não era uma piada, não era um filme de cowboy. Estávamos indo para a guerra. Com meu treinamento em artes marciais, percebi que estávamos preparados de forma defensiva. Mas tínhamos que ir, e foi para lá que fomos. E alguns dos caras com quem eu tinha feito amizade durante meu serviço militar caíram e foram deixados no solo sagrado das Malvinas. Eu me lembrarei para sempre de Quintana, Orozco. Aquela fração da Companhia B, da qual eu fazia parte, tinha tido um treinamento diferente, muito exigente, do tipo comando, e com a particularidade de praticar o helitransporte. Quando essa seção foi formada, durante o alistamento, o chefe era o primeiro-tenente Dotto, e quando estávamos nos preparando para IR, o chefe era o tenente Guido Bono. Quando chegamos às Malvinas, esse tenente foi transferido para outra companhia. E justamente porque aquela seção era considerada especial e bem preparada, com melhor treinamento, pode-se dizer, eles nos enviaram para a vanguarda, no Monte Longdon, como a primeira linha. O 7º Regimento era composto pelas companhias A, B, C e de serviço. Na linha de frente de combate, a Companhia B, e na frente a primeira seção, onde meus companheiros e eu estávamos na guarda avançada dessa companhia.
Antes de continuar este relato, devo dizer que meus sentimentos pelas Malvinas não mudaram como resultado da experiência de guerra. Pelo contrário, eles foram enriquecidos. Antes era história, geografia e emoção. Depois se transformou em dor, em paixão, em solo sagrado porque aqueles soldados que eram meus amigos estavam lá para sempre. Agora Malvinas para mim é tudo. Por exemplo, lembro-me com grande emoção e dor do soldado Arrascaeta, um menino que ordenhava vacas, que não sabia ler nem escrever quando entrou para o exército. Ele foi recrutado e foi para a guerra. Ele morreu com coragem. Sua história é pequena e enorme. Ele havia sido ferido alguns dias antes na perna por estilhaços. Disseram-lhe para ir ao hospital e ele se recusou a deixar a posição, pois queria lutar e ali caiu para sempre. Entre os oficiais havia de tudo, como na vida bom e ruim. Posso falar sobre aquele com o qual tive de lidar. O subtenente Baldini, durante o alistamento, nós o considerávamos um filho da mãe. Ele nos fazia dançar o ano inteiro. Mas nas Malvinas ele provou que era um bom soldado. Para mim ele foi um exemplo. Nós o vimos lutar e manter seu lugar na frente até o último momento, até cair em combate. Na guerra você vê tudo. Por outro lado, como já disse, havia alguns soldados e até mesmo um suboficial que acidentalmente deixaram cair seus rifles no chão e atiraram nos dedos dos pés e conseguiram ser evacuados. Acho que talvez mais de um de nós deve ter pensado nisso para voltar para casa rapidamente. Mas não conseguimos. Na guerra, vemos os atos de heroísmo mais repugnantes e também os mais sublimes, ao lado da pior covardia. É uma situação extrema em que os seres humanos conhecem a si mesmos e a OS e outros em sua essência. De minha parte, quando voltei das ilhas, fiquei com um certo ressentimento em relação a OS militares, pela maneira como nos trataram. Parecia que nós que havíamos lutado, e até mesmo aqueles que voltaram com ferimentos graves, éramos os culpados pela derrota. Além disso, durante muito tempo eu me senti um pouco discriminado. Ser um veterano das Malvinas não era grande coisa para ninguém, mas voltar ferido e aleijado era ainda menos. Acho que isso foi corrigido com o tempo. Pelo menos foi o que alguns companheiros e eu tentamos fazer com nossa luta, até que finalmente fundamos em 1997 o Centro Argentino de Feridos nas Malvinas, do qual sou presidente. Ocorre que os veteranos que não ficaram com sequelas podem se movimentar, podem fazer sua papelada, lutar por um emprego, por exemplo. Mas para aqueles de nós que têm lesões físicas, a burocracia e a papelada nos sobrecarregam. Há o caso do veterano Raul Allende, que ficou tetraplégico, coitado. E quando ele ficou com uma deficiência física, a burocracia e a papelada nos sobrecarregaram. Há o caso do veterano Raul Allende, que ficou quádruplo, pobrezinho. E quando lhe vim averiguar por que tinha que ir ao hospital militar para fazer um tratamento, me disseram que devia vir ele pessoalmente. E eu me perguntei, como ele faz para subir os 30 ou 40 escadas do edifício Libertador somente para chegar recentemente ao andar térreo e logo ir ao escritório de Malvinas? Ajudamos todos os veteranos em geral, mas damos prioridade àqueles que foram feridos. Nós os orientamos sobre as leis e os benefícios que temos. Explicamos o escopo e o significado da Lei 24.310 para aqueles que vieram com sequelas da guerra, que concede a todos os veteranos que têm algum grau de deficiência em consequência da Guerra das Malvinas uma pensão, mesmo que tenham perdido qualquer outra, com a patente de cabo com 2 anos de antiguidade e todos os suplementos gerais. Sobre isso, se me permite, gostaria de dizer algo. Quando fomos convocados para a guerra, não custou nada ao Estado localizar cada um de nós em casa. Falei sobre o policial que veio nos entregar a convocação em mãos. Por que então, para obter benefícios previdenciários, temos de preencher tantos papéis e provar tudo sempre que formos solicitados a fazê-lo? Há alguns anos, tenho mantido contato com Vincent Bramley, o sargento inglês que escreveu o livro Viagem ao Inferno, no qual ele fala sobre os disparos que os britânicos supostamente realizaram no Monte Longdon. Não testemunhei nenhum deles, mas sei de um caso. Com o cabo Carrizo, também ferido na cabeça, estávamos juntos no Hospital Campo de Maio, na neurocirurgia. Cada um contou sua experiência de guerra para o outro. Ele também estava na primeira sessão, mas sua posição de combate foi escavada um pouco mais longe, depois de uma pequena colina, e nas conversas que tivemos no hospital, ele me contou que, depois que o fizeram prisioneiro e ele já havia entregado suas armas, atiraram nele, ele foi ferido na cabeça e pensaram que estava morto,
mas ele foi salvo. Ao longo dos anos, dediquei muito tempo e energia para aprofundar meu entendimento sobre minha condição de ex-combatente. Foi assim que tive a oportunidade de participar, em 93, do Congresso Internacional de Veteranos Deficientes, realizado em Stockmanville, Inglaterra. Em 97, fui à República da Coreia, onde participei da Assembleia Geral de Veteranos e Vítimas de Guerra do Mundo. Aprendi que todos nós, que estivemos envolvidos em uma guerra, podemos ficar marcados não apenas no corpo, mas também no espírito. E que todos os homens, no final, sentem as mesmas coisas, independentemente do idioma ou da raça. Assim como podemos ser mortos pelas mesmas balas, podemos nos tornar amigos se tivermos a chance. Jorge Alberto Altieri é um ex-soldado do 7º Regimento de Infantaria Conde. Nas Malvinas, ele foi gravemente ferido na Batalha de Mount Longdon. Nasceu em Banfield e viveu toda a sua vida em Lanús. Antes de ir para a guerra, foi professor de artes marciais, especializando-se em Chaedokwon e Judô. Em março de 82, ele estava prestes a se tornar instrutor da polícia da província de Buenos Aires quando foi convocado. Ele é casado com Mirta e tem 2 filhos, Miriam e Jorge Alberto. Ele trabalha para a PAMI e está cedido ao INADI, o Instituto Nacional contra a Discriminação, que lida com problemas desse tipo que afetam ex-combatentes. Entre outras condecorações, ela recebeu as medalhas da nação argentina pelos feridos em combate e a medalha concedida pelo Congresso argentino. Ele é presidente do Centro Argentino para Feridos nas Malvinas. Este foi mais um vídeo do Clube Militar. Espero que tenham gostado. Não esqueça do seu like e comentar. Até a próxima.